Eu estou olhando aqui, ó, olha a nossa mesa aqui, preparadinha, aí você fala, Dalcides, o que é saudável, o que não é saudável. Eu vou olhando aqui nessa mesa e vai me chamando a atenção o seguinte, que eu tô achando que tudo isso aqui tá saudável e tá bonito. Mas eu quero chamar o Dr. Patrick Rocha, médico especialista em nutrição. Dr. Patrick, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Um assunto importante e eu já começo com dúvidas aqui. Por exemplo, estou vendo aqui várias coisas, tenho vários esclarecimentos a fazer. Mas eu estou olhando aqui, ó, pão integral. Todo mundo diz assim, Dalcides, tem que comer pão integral. Pão integral, por exemplo. Outros dizem, não tem tanta necessidade assim. É mesmo o pão que deve ser no dia a dia? É a pior pedida que você pode fazer. Vamos começar bem polêmico, né? Com uma declaração bem polêmica. Por quê? Porque 2 fatias de pão integral contém mais açúcar do que 2 colheres de sopa de açúcar cheios. Um cardiologista chamado William Davis, lá nos Estados Unidos, escreveu um livro sobre isso, chamado Barriga de Trigo. E ele começou a estudar e a comparar o trigo convencional, esse pão que a gente considera o pão branco, sim, com o pão integral. E ele descobriu, não só ele, mas vários estudos de grandes universidades, como a Universidade de Harvard, a Universidade da Califórnia, que o pão integral, ele eleva o açúcar no sangue muito mais do que o próprio açúcar puro, né? Então, a gente já começa aí eu já tô aqui, eu fui tão assim certo, pão integral. Eu falei, vamos começar no seguro. Então, esse aqui, Ana Maria, já pode levar embora que o pão integral não passou no nosso exame. Então, ó, vamos falar mais, outras curiosidades, roda a vinheta saúde, vamos lá. O doutor já está aqui com a gente, o doutor Patrick Rocha, ele que é especialista em emagrecimento feminino e nutrição, presidente do Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas. Ele tem um projeto de um e-book best-seller Emagreça com o Dr. Rocha. Doutor, já estou vendo aqui pelo currículo, então eu vou ter que levar mais a sério mesmo as coisas que o senhor está falando. Mas não é só isso não, tem outras coisas também. Por exemplo, a gente pode comer de tudo, mas é a quantidade, Dalcides, isso é que importa. Isso está certo ou também é um mito que vai ser derrubado? Vamos derrubar esse mito agora também. Também? Porque tem alguns alimentos que... Uma coisa é você ter uma saúde boa, um metabolismo funcionando a todo vapor. Ok. Agora, quando você fala em alguém que já está com ganho de peso, com sobrepeso ou obesidade, que hoje no Brasil é 55% da população adulta, 1/3 das crianças, ou pior do que isso, quem já desenvolveu diabetes, eu tenho um programa para diabéticos também, que já está num estado mais avançado, a gente tem que falar sobre alguns alimentos que são veneno mesmo, porque quem não é pode se tornar. E nós estamos hoje no Brasil com 14 milhões de diabéticos e com a previsão aí de um aumento aí muito substancial nos próximos 5 anos. Olha, falando de diabético, de Parnavaí, no Paraná, é o Wilson Brescancin. Ele está dizendo que ele é diabético, estou usando alimentação inteligente do Dr. Rocha faz 9 meses e a partir das primeiras semanas os meus índices de glicemia melhoraram. Diminui pela metade os meus remédios e emagreci 4 quilos. Por isso eu estou recomendando essa alimentação inteligente, diabetes controlada. Mas o que é essa alimentação inteligente, doutor? A alimentação inteligente, eu chamei ela de alimentação inteligente, porque ela já foi adotada pelo governo da Suécia. Então, lá eles pesquisaram, começaram a levar mais a sério o que nós chamamos de níveis de evidência científica, que são estudos que levam a sério a questão da saúde. Não são baseados em achismo, são estudos como ensaios clínicos randomizados, como meta-análises, que mostram que a alimentação para quem é diabético ou para quem já está com sobrepeso ou obesidade, ela tem que ser de baixo carboidrato. E o que é carboidrato? Carboidrato é açúcar. Aquela primeira pergunta que você me fez sobre... Aquela massa gostosa, por exemplo? Aquela massa gostosa, aquele pão integral que você me perguntou, aquela barra de cereal, isso tudo é carboidrato. Então a barrinha de cereal, eu uso uma barrinha de cereal ao longo do dia, eu vou comendo nada, está errado. Está errado. Se o seu objetivo é ter uma boa saúde e chegar aí aos 50, 60, sem diabetes ou sobrepeso ou obesidade, é bom que você comece a pensar que essa alimentação ela tem que ser de baixo carboidrato. Né?
Adoro as dicas do Dr. Rocha, ele sabe o que diz, é a Cláudia de Papagaios, Minas Gerais. Ana Maria, tô vendo essa mesa abundante, pode escolher um produto aí e traz aqui, vamos ver se passa pela análise ou não. Opa, Ana Maria já foi direto no chocolate. Esse é o preferido das mulheres, né? Dizem que comer um pouquinho de chocolate é algo bom, é positivo. Positivo é desde isso, que ou não? É positivo desde que seja um chocolate com alto percentual de cacau, pelo menos 70%, 85% é o ideal e acaba sendo um chocolate mais amargo, porque o que chamam de chocolate, na verdade, é pasta de cacau com muito açúcar. Quando eu falo açúcar, eu estou falando aí de um outro alimento que pode trazer problemas. Agora, é aquela história. Pequenas quantidades aí, como uma sobremesa, um quadradinho desse, o difícil... Um quadradinho desse aqui, tudo bem. Eu estou vendo aqui, o que é esse aqui? É 85? É meio amargo. Quando fala meio amargo, já é para cima de 70 ou não? Geralmente acima de 50, né? De 60, já é meio amargo. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma sobremesa? Se for meio amargo, sim. Sim? Com certeza. Então quem está em casa também, se está com vontade de comer um negocinho desse aqui, não há problema. Não vai ser nenhum problema maior, não. Com Doutor, certeza. Tenho dúvidas em... Nossa, mas tem muita pergunta chegando. Bom, vamos aqui para mais perguntas, questões. De Iguatu, no Ceará, a Vicentina está dizendo sobre reumatismo. Tenho reumatismo, tem alguma alimentação que vai ajudar nesse caso? Alimentação inteligente, que é a alimentação de baixo carboidrato, ela ajuda bastante, porque nessa alimentação nós retiramos esse excesso de pães, de massas e também o excesso de óleos vegetais poliinsaturados, óleo de soja, óleo de canola. Esses óleos, eles são inflamatórios e pouca gente sabe disso. Margarina é veneno? A margarina é veneno. Ela é um extrato, ela é produzida pelo... A manteiga já é um alimento saudável. Alimento saudável, temos derivado... ali, acho que é a manteiga esse aí, não pode é, Ana trazer, Maria? Vamos lá. Esse aí nós temos muita já pode coisa trazer boa mais um também, Ana Maria. E a simples retirada desses óleos do cozimento e colocando a manteiga no lugar, já traz melhoras incríveis, né? Eu tenho depoimentos assim diariamente. Então é para comer manteiga, isso que nós estamos vendo aqui. É para comer manteiga e vou além. Se for para cozinhar, pode ser banha de porco também. É mesmo? Sim. Banha de porco lá das nossas avós? Das nossas avós. Elas não tinham essa quantidade de problemas que nós temos hoje. Olha aqui, de Santo André, o José Venâncio está dizendo assim: Dr. Patrick, parabéns pelo belíssimo programa Diabetes Controlada, ensinando a população a ter vida mais saudável, sem remédios. É mesmo sem remédio? A ideia a ideia arregaçar as mangas e vamos para a luta. Vamos para cima, porque existe hoje um excesso de medicação que, se você usar uma alimentação de baixo carboidrato, dá para retirar em alguns casos e em muitos casos dá para reduzir também, né? Então nós temos casos de retirada e até de reversão de diabetes tipo 2 com alimentação de baixo carboidrato, que é a alimentação inteligente. A nossa produtora Fernanda está desesperada aqui no meu ouvido, dizendo: meu Deus, mas onde que a gente vai encontrar então agora energia, visto que carboidrato está meio banido? E aí? Opa, boa pergunta. Muito fácil, muito simples. O nosso corpo, geneticamente, ele lida muito bem, ele consegue lidar bem com carboidratos fibrosos, que vem o quê? Da mandioca, né? Que vem também aí da beterraba, da cenoura. E, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, mas os estudos mostram que o nosso organismo, ele usa muito bem a gordura saturada como fonte de energia. É considerado um supercombustível, inclusive, para o cérebro. Tem um neurologista chamado David Perlmutter que escreveu um livro chamado A Dieta da Mente. O original em inglês é Grain Brain, cérebro de grão. Ele estuda o efeito nocivo dos carboidratos no cérebro. E ele fez um estudo muito bacana que mostra que, se você reduzir os carboidratos, começar a utilizar gorduras saudáveis no lugar e proteínas de alto valor biológico, gorduras saudáveis são o quê? São os ovos que estão ali, eu já vi que tem ovos ali, né? A própria manteiga também, o óleo de coco. Você consegue, em pouco tempo, reduzir essas medicações de reumatismo para diabéticos e ter uma vida muito mais saudável e ter essa energia que, nos primeiros dias, existe uma abstinência, a pessoa tem que se acostumar. Mas, com o tempo, o organismo usa as gorduras como combustível de forma tranquila e perfeita. Existem atletas até profissionais de alta performance. Isso, nós chamamos isso de cetoadaptação. O corpo se adapta aos corpos cetônicos das gorduras saudáveis. Temos questões, perguntas do Brasil inteiro. Que bom que você está participando, hein? Nosso repórter, vamos lá, Luiz Henrique.
Boa noite, Dalcides. Boa noite para você que está em casa acompanhando a Tribuna. Olha, Dalcides, a gente sabe que o refrigerante é um dos vilões da alimentação. Os médicos, os nutricionistas sempre orientam a gente a tirar ele das nossas refeições. E muita gente, para enganar essa vontade do refrigerante, acaba substituindo com água com gás e coloca ali um pedacinho de limão ou de laranja para dar um saborzinho. É um truque ali para o sabor, não é? Aí a Jéssica daqui de São Paulo está perguntando para o doutor se água com gás é de fato uma alternativa aí saudável nessa substituição do refrigerante. Com certeza, é uma ótima opção para matar essa vontade, porque o refrigerante, ele, independente de ser diet, de ser zero ou de ser normal, ele tem umas propriedades muito adictivas, né? Ele realmente causa uma dependência, ele estimula centros de prazer no cérebro e colocar essa água gaseificada com limão é uma excelente opção. O Rogério aqui de São Paulo está dizendo assim, a hora que o Luiz Henrique começou a fazer a pergunta, ele disse assim, mas meu médico falou que água com gás também não é bom. Rogério, está certo ou está errado? Ou o médico do Rogério? Ele precisa de se atualizar, né? Sei. Realmente não há problemas. É coisa do passado? É coisa do passado. É claro que nós não podemos deixar o ótimo ser inimigo do bom, né? Quer dizer, o ideal é tomar água pura mesmo, uma água que venha de uma fonte próxima, que não percorra muitos quilômetros nesses galões que formam xenoestrógenos. Mas nós estamos vivendo um período que quase tudo é contaminado, né? Então nós não podemos também entrar assim numa paranoia. Eu não consigo comer de 3 em 3 horas. Não precisa? Não precisa? Não, de forma alguma. Ah, mas doutor, então tudo que nós aprendemos está tudo meio errado, então é isso? Eu costumo brincar, Dalcides, que se nós fizermos tudo o contrário do que dizem atualmente, nós vamos estar no caminho certo. Falando em caminho certo, vamos ver as frutas então, se nós estamos no caminho certo. Vamos lá. Ana Maria vai trazer aqui agora um prato de fruta. Tem mais fruta lá? Não tem, né, Ana? Não, é só esse aqui. Então vamos lá. Esta fruta aqui, o nosso abacate, maravilhoso. Sensacional mesmo? Excelente fruta. Tem pessoas que falam assim, nossa, doutor Rocha, eu recebo essa pergunta direto, né? Mas não... tem gordura, não vai causar problemas? De forma alguma. A gordura do abacate é uma gordura saudável, ela é monoinsaturada, ela é igual do azeite de oliva. Então ela é excelente para trazer nutrição, saciedade, rica em vitaminas e mantém você saciado com a sensação de estar cheio por muitas horas. E isso, ao contrário do que dizem a maioria dos nutricionistas, né, que estão desinformados, é excelente para perder peso e para manter os níveis de glicemia baixos. Eu fiquei sabendo, inclusive, nesses dias, que o Brasil é o único país onde se come o abacate com açúcar. Que, em geral, nos países se come abacate com sal. Talvez o excesso de açúcar é o que vai fazer um pouco de mal. Aí você acaba pegando um alimento excelente e estragando, né? E sabotando, vamos dizer assim. Aqui temos o nosso abacaxi. Abacaxi também excelente. O abacaxi, eu diria o seguinte, se você comer aí uma fatia como sobremesa, não há problemas. Ele tem uma certa quantidade de frutose, mas o problema maior é fazer suco concentrado, né? Você vai usar aí umas 5, 6, 7 fatias, é igual a laranja. Aí você vai ter um excesso de frutose que pode inflamar o fígado e pode trazer problemas. Mas uma quantidade pequena, usando como sobremesa, também não precisamos radicalizar. Quer dizer, mas não falou com tanto entusiasmo como falou do nosso abacate. Na verdade, não. Agora, isso aqui dizem que é dos deuses. E se for... Como é que é aquela moda agora que é tudo muito mais orgânico? Se for orgânico. Morango orgânico, pode ou não? Pode e deve. Deve, é mesmo? Excelente alimento, né? Rico em vitaminas. É uma fruta muito saborosa. Inclusive, eu recomendo para os meus alunos, dos meus programas, a usar o morango, o suco de morango e o suco de limão. O pessoal pergunta, né? Qual suco que eu vou usar, doutor Rocha? De limão. De limão é o melhor, mas o de morango... Não nas refeições. Olha, é difícil a pessoa não usar líquido nas refeições. Eu digo para utilizar um copo pequenininho, né? Porque é quase impossível. É tipo da coisa que você recomenda e ninguém faz. Café, tá liberado. O café é uma bebida que tem uma série de propriedades benéficas para o organismo. Agora, o café, hoje, a maior parte dos cafés são muito industriais. Contém muito pesticida e isso pode ser um problema para quem bebe muito, né? Tá. Se a quantidade for pequena, não há maiores problemas. Um outro problema do café é tomar ele à noite, porque ele danifica o sono, ele atrapalha o sono para muitas pessoas. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, não é isso? E utilizar quantidades de café só de manhã e à tarde pode ser benéfico, inclusive, para a memória. Tem estudos que mostram isso. O Ailton da Cruz de Salvador, na Bahia, está dizendo batata doce, a uva, inhame, pode comer com tranquilidade? Batata doce, pode? Vamos com calma, né? Batata doce. Se você não tem problemas de peso e não é diabético, pode usar tranquilamente.
Se você tem problemas de sobrepeso ou obesidade e é diabético, tem que moderar, utilizar pequenas quantidades. O inhame é uma boa opção, mas para quem é diabético, tem que ficar de olho. Eu costumo recomendar para os diabéticos o seguinte: faça um exame, o teste do glicosímetro, né, aquele que você fura o dedo, Sim. faça ele antes da refeição e 1 hora depois. Se der abaixo de 140, tranquilo. Então, cada um vai achar a sua quantidade certa de alimento, porque cada organismo é único. Então, isso aí é individualizado. Inhame, uva. A uva, né? A uva é não exagerar também, é como abacaxi, porque ela tem bastante frutose, né? Então, se comer algumas aí como sobremesa, não há problema. Suco de uva, nem pensar. Suco de uva, eu costumo recomendar para quem gosta muito, colocar uma pequena quantidade daquele suco concentrado e diluir bastante com gelo, água. que aí não há problemas. Aipim. Aipim É macaxeira, mandioca, né? Eu acho que o bacana da mandioca é a tapioca, né, que é feita da mandioca. E a tapioca pode ser uma excelente opção para substituir os pães integrais, essas massas, para quem gosta demais. Ela é uma opção boa, você faz de massa fina e recheia aí com carnes, com queijos. Ajuda bastante quem quer emagrecer ou controlar a diabetes. Eu estou vendo aqui carne. E é outra coisa polêmica. É um assunto polêmico. A minha irmã, por exemplo, tem uma irmã que diz assim, proibiu a família. Diz que ninguém mais vai comer carne aqui em casa. Assim, sabe? Uma decisão radical. E obrigou todo mundo. Tá certo ela ou não? Olha, os nossos ancestrais, se nós voltarmos nossas gerações, se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar aí uns 15, 20 mil anos, né, nós íamos nos deparar com a seguinte situação. Nós vivíamos do que nós caçávamos, antes da revolução da agricultura, né, uns 15, 20 mil anos atrás, do que nós caçávamos e comíamos tudo que podíamos, o tanto que podíamos, e ainda tínhamos que fugir para não ser caçados, né? Então, assim, a carne, a nossa genética é perfeitamente adaptada a usar carne vermelha, de preferência com a gordura natural dela, porque isso traz saciedade. Isso é um problema sério, a carne muito magra, ela acaba, não que ela seja ruim, mas com a gordura natural é melhor. Agora, as melhores carnes, no Brasil nós temos essa vantagem, nos Estados Unidos não, porque lá eles criam muito gado confinado comendo trigo, rações. O Brasil hoje, acho que 80% come, pastam, né? Os gados pastam. Então essa carne é uma carne boa e ela é rica em ômega 3, olha que interessante. Aqui tem uma semente, o que é essa semente aqui? Essa é a soja verde. Soja? Soja verde? É. Soja também diz que já está banido, é isso? A soja é um péssimo alimento para crianças, adultos e idosos. O que os estudos das maiores universidades têm mostrado com a soja? A soja na sua forma fermentada, que não é muito utilizada no Brasil, a não ser que você vai num restaurante japonês, que eles têm lá o tofu, o tempê, aqueles pratos fermentados, ela é ótima. Mas no Brasil essa soja, o extrato de soja, ou até mesmo o tal do leite de soja, é terrível, porque além do açúcar que vem nele, nós temos aqui substâncias que deprimem a tireoide. Nós chamamos de agentes goitrogênicos. Então, tem muita gente aí com hipotireoidismo por conta da soja. Em crianças é pior, porque atrapalha o desenvolvimento sexual, formação dos testículos. Nós temos casos aí de crianças, adolescentes, com infertilidade por conta da soja, pelo excesso de soja. Então, é um alimento que, se não for fermentado, que não é da nossa cultura, é bom evitar. A Nazaré Lima, do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte: doutor, eu sou muitíssimo magra. Eu preciso urgentemente engordar 5 quilos. Está afetando a minha autoestima. Estou desesperada, me dá uma luz. Nazaré, calma lá. Vamos lá, doutor Rocha, fala pra gente. É uma pergunta que eu recebo raramente. A maioria das mulheres que me procuram é querendo emagrecer, né? E ela aqui, ela está dizendo que para ela é um problema. Mas existem pessoas que realmente precisam engordar. O que eu recomendo? Nazaré é o nome dela, né? Nazaré, você deve buscar nos tubérculos, que são fontes de carboidratos saudáveis, né? Nas proteínas de alto valor biológico, carnes, ovos, e procurar fazer musculação, porque a musculação ela traz um ganho de massa magra, de hipertrofia. E a massa magra vai melhorar o metabolismo dela, vai melhorar a autoestima, e para a mulher é um excelente caminho fazer uma atividade física como a musculação e não ficar aí muito em esteira não, porque isso aí acaba queimando massa magra que ela já tem pouca. Isso é o que a ciência nos mostra. Um estudo da Universidade de Harvard nos mostra que a atividade física com ganho de massa magra, por caso dela que tem pouca, é um ótimo caminho. Para quem tem que emagrecer é parecido também. A Regina de Matozinho está falando, pronto, só falta agora ele dizer que o glúten também está liberado. O glúten é um veneno, eu nem falei nele, poderíamos passar aqui alguns programas falando só sobre o glúten. Então isso está certo, temos que evitar o glúten. Temos que evitar o glúten, mas existe aí fora, dentro desse marketing sem glúten, muitos alimentos, vamos dizer assim, lobos disfarçados de cordeiro, né?
O pão sem glúten é um exemplo. Tá. O pão sem glúten, eles tiram o glúten, mas é repleto do açúcar do pão, que é a amilopectina, que é terrível, né? Então, assim, alimentos sem glúten devem ser evitados, mas na sua forma natural, não buscar alimentos industriais sem glúten. Doutor, muitas perguntas chegando em todas as partes. Como é que eu faço, por exemplo? Tenho que comer sempre em restaurante. É o Guilherme, está angustiado, aqui de São Paulo, centro de São Paulo. Só come em restaurante. Aí não dá. Mas dá, né? Hoje em dia já tem opções. Claro, né? Além do self-service, que esse aí dá opções de você... Vou fazer uma sugestão aí, Guilherme. Você pegar... encher o seu prato. Aqui em São Paulo existe esse hábito que eu considero muito saudável, né? Fazer aquela entrada com bastante folhas, temperados, regado a azeite, né? Pode colocar um pouco de sal sem problemas. E depois, entra aí com um generoso pedaço de carne ou de peixe, né? Com a sua gordura natural, sem medo de gordura. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Pode colocar alguns tubérculos também, cenoura, beterraba, mandioca, né? Não precisa desesperar. Se for à la carte, que costuma ser o maior problema, porque vem aquelas porções generosas de arroz, aquele exagero todo do macarrão, né? Se for esse caso, peça uma salada também de entrada e uma porção de carne aí, uns 200, 300 gramas de filé, ou mesmo de frango ou peixe, de acordo com o gosto de cada um, né? Não há problemas. Vamos para o último alimento que está ali sobre a nossa mesa, ovos. Liberado, doutor. Tá lá, ó. Se eu tivesse um receituário aqui agora, se você chegasse para mim, olha, eu estou precisando de emagrecer, estou precisando de controlar minha diabetes, ou estou precisando de uma vida mais saudável, qual é o melhor alimento? Ovo, disparado. Por quê? Porque ele é rico em tudo de bom, né? Afinal de contas, de um ovo sai uma vida, né? Que é um pinto. Então, assim, é uma vida completa. Então, você tem vitaminas, o polivitamínico, você tem gorduras saudáveis, você tem proteína de alto valor biológico, traz nutrição, traz saciedade. E lá na Suécia, eles prescrevem ovos, né? 5 ovos, 4 ovos por dia. Então, isso é interessante, eu tenho feito isso nos meus programas e os resultados são incríveis. Inclusive, para a nossa amiga lá que precisa ganhar massa magra, ela utilizar de 4 a 5 ovos por dia, eu recomendo para todo mundo. Um detalhe, né? O ovo caipira é muito melhor. Você vai encontrar aí nos mercados municipais, nos melhores supermercados, mas aquela história, como eu já falei, né? Não podemos deixar o ótimo ser inimigo do bom, então o de granja pode ser usado, mas ele é um pouco mais, ele é enjoativo com o tempo. Então, o ovo caipira, aquele lá da chácara, lá da roça, é o melhor. Inclusive, a gema dele é bem alaranjada, né? Tem aquela cor laranja forte. Doutor, última pergunta da noite, porque nós vamos encerrar essa nossa entrevista. A Luci, de Guaporema, no Paraná, está falando assim, a tapioca pode fazer parte da minha dieta? Sim. Sim, sem problema? Pode fazer parte, só não exagerar. Massa fina, bastante recheada com carnes e queijos. Tranquilo. Arroz e feijão, pode ou não? Arroz e feijão é aquela história, né? Para quem está com metabolismo bom, é cultural, nós comemos o feijãozinho aí, duas colheres de sopa. Mas também não falou empolgado. Agora, não é exagerar, né? É porque eu trabalho, Dalcides, com pessoas que estão doentes já, né? Ou estão com obesidade ou estão com diabetes. Então, é um público que eu tenho que tomar cuidado porque a minha missão com eles é grande. Cita um alimento que eu devo tirar para sempre. Não colocou o nome, mas o DDD é 17. Eu vou citar 2. Pães, qualquer alimento que seja de trigo, massas e refrigerante de qualquer tipo. São pães, tirar para sempre. Sim, se puder. Refrigerante para sempre. Com certeza. Doutor, não tem ideia o quanto eu aprendi nessa noite. Me falaram de um e-book, que é um best-seller, Emagreça com o Dr. Rocha, é isso? Sim, é um livro digital que tem ajudado aí milhares de mulheres, homens também. Eu voltei mais para o público feminino, mas a mulher geralmente ela leva o homem junto, né? Quando ela adota a alimentação, ela leva para casa. Tem ajudado milhares de mulheres a emagrecer e a permanecerem magras, que é o mais importante. E o meu projeto Diabetes Controlada também, que já ajudou aí mais de 30 mil pessoas pelo Brasil afora no último ano, que é um projeto que tem trazido muita alegria aí para as pessoas. Quero te agradecer. O presidente do Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas, Patrick Rocha. Obrigado, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade por ter vindo. Foi um prazer. É isso que a gente quer. Você, pronto, indicou, pediu para que a gente tratasse desse tema, a gente faz exatamente aquilo que você pede para a gente fazer. Quando a gente percebe que pode ser um bom caminho, pode.